Oi, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar o meu relato de parto. E tô muito emocionada por esse momento, porque sempre quando eu lembro do meu parto, eu fico extremamente emotiva. Eu quis esperar um pouquinho, pra você que é novo aqui no canal, minha bonequinha de louça, minha filha, tem 3 meses e meio. Então eu quis esperar um pouco pra gravar esse vídeo, porque eu queria estar no meu estado normal. E eu sinto que agora, 3 meses e meio depois do parto, meus hormônios estão voltando ao normal. Então eu acho que é o momento de fazer esse relato de parto pra vocês, porque eu não queria que os meus sentimentos, os meus hormônios tomassem conta. E eu queria estar 100% eu pra poder contar desse momento que foi único e foi extremamente especial na minha vida. Pra você que não me conhece, não conhece minha história, eu vou dar um pequeno resumo pra vocês. Meu nome é Amanda, eu tenho 27 anos, eu casei no começo do ano passado, há um ano atrás, e logo que eu casei eu engravidei. A gente mora nos Estados Unidos, meu marido é americano, a gente mora em Utah, que é um estado extremamente frio no inverno, tá nevando ali fora, tô olhando pra janela e tá uma vista maravilhosa porque tá nevando. E aqui nos Estados Unidos se tem a cultura de dar prioridade para parto normal, o que me deixou muito assustada, porque eu vim de, uma cultura, assim, de cesárea, e poucas pessoas que eu conheço no Brasil tiveram parto normal, então isso me assustou um pouco, mas meu médico conversou comigo e no terceiro trimestre da gravidez eu já estava 100% tranquila em relação a isso. Era isso que eu queria, inclusive. Cheguei à conclusão que seria a melhor opção. Essa foi a minha primeira filha, né? Então foi o meu primeiro parto e foi um parto normal. E eu acho que esse foi um resumo bem resumido da minha atual situação. Eu vou começar um dia antes de entrar em trabalho de parto. Eu tava com 36 semanas e 5 dias. E a minha mãe estava programada para chegar aqui uma semana depois. Então quando ela chegasse aqui, eu estaria com 38 semanas. Que foi quando a gente achou que ela fosse nascer. 38, 39... A gente sabia que ela ia nascer antes de 40 semanas, existia essa possibilidade porque ela já estava bem encaixada, né? E na sexta-feira eu fiz uma consulta com o meu médico. Uma outra informação importante é que o meu médico não me acompanhou durante o parto, porque o meu médico, ele só fazia atendimento na clínica que eu fiz no meu pré-natal. E aqui nos Estados Unidos é muito comum isso, você faz todo o seu pré-natal com o médico e chega na hora do parto, é o médico que estiver lá de plantão que vai fazer o seu parto. Então, não fiquei muito feliz com isso quando eu fiquei sabendo, mas eu não tinha outra opção. Então, o meu médico era um amor, é um amor, eu adoro ele, adoro. E eu quero continuar fazendo meu acompanhamento pós-parto com ele, né, que eu vou continuar fazendo. E também quando eu tiver mais filhos, que eu pretendo ter mais filhos, eu quero fazer com ele de novo o pré-natal, porque ele é muito bonzinho. E aí eu fui na consulta, eu ia toda sexta-feira, porque depois de 30 semanas, você começa a ir toda semana, né? Com 26 semanas você vai de 2 em 2, aí você vai com 28, depois vai com 30, e aí a partir da 30ª semana, você vai toda semana. Pelo menos aqui onde eu moro, foi assim que aconteceu. Então eu fui na sexta-feira e ele fez o tal do exame do toque. Porque na quarta-feira eu tive uma contração às 4 horas da manhã, que assim, eu não conseguia me mexer. Eu acordei já com dor, e aí começou a doer, assim, bem debaixo da barriga. Ficou muito rígido, começou a doer. Eu senti tanta dor que eu não consegui me mexer. Eu não consegui chamar o Steve, que tava deitado do meu lado, eu não consegui acordar ele. Eu não consegui fazer nada, de tanta dor que eu senti. E aquilo me deixou muito assustada. Então chegou na sexta-feira, a primeira coisa que eu falei com o médico foi: eu acho que tá pra nascer, porque eu senti uma dor tão forte. Aí ele falou: calma, eu vou checar, vou fazer o exame de toque e vou ver como que tá. Aqui nos Estados Unidos só se faz ultrassom uma única vez, com 20 semanas.
não se faz ultrassom nem antes de 20 semanas, nem depois de 20 semanas. O que eu acho um absurdo, porque às vezes tem complicação durante o parto, justamente porque eles não fizeram ultrassom antes para ver a posição do bebê. Eles só veem a posição fazendo o exame de toque ou, né, vendo aqui o médico tocando a barriga para ver onde que o bebê está posicionado. Então às vezes tem muita complicação durante o parto normal pelo fato deles não fazerem ultrassom para ver como que tá o bebê. Às vezes o bebê tá abaixo do peso ou algo assim e só descobrem quando o bebê nasce, porque não sei, não entendo o porquê disso. Mas sim, eu fiz ultrassom com 20 semanas e depois não fiz mais. Então ele me fez o exame do toque, né? E eu tava com 2 centímetros de dilatação. Eu falei, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa. E aí eu perguntei pra ele, você acha que vai nascer por agora? Você acha que espera, mas que dá pra aguentar mais uma semana até minha mãe chegar? Aí ele falou, não tem como a gente saber. Não tem como saber porque pode nascer hoje à noite, pode nascer amanhã, pode nascer daqui a 2 semanas, a gente não sabe. O ideal seria que nascesse, né, a partir da 37ª semana. Eu tava com quase 37 semanas. Eu falei, ok, vamos rezar para que espere e que ela não nasça antes da minha mãe chegar aqui. Isso foi dia 11, minha mãe chegava dia 22. Então, ok, eu fui pra casa. Na verdade, eu fui almoçar com uma amiga e aí ela também já tava grávida. Já tava grávida, porque ela ainda está grávida agora. E aí eu falei com ela, eu quero comer um hambúrguer, porque eu acho que esse vai ser o último hambúrguer que eu vou comer antes da Melanie nascer. Aí ela tá doida, ela não vai nascer agora. Eu falei assim, eu não sei, eu estou sentindo que ela vai nascer. E aí eu comi esse hambúrguer, vim pra casa. Normal, vida normal, não tava sentindo mais nada desde quarta-feira que eu tive a contração, não senti mais nada. E aí fui dormir exatamente às 4 horas da manhã, igual na quarta-feira, eu acordei com uma contração. Essa primeira contração foi bem forte. Não tão forte quanto na quarta-feira, mas foi bem forte. E aí eu já acordei assustada, né? E pensei, nossa, será que agora... Não, eu não acordei o Steve. Eu levantei, eu fiz xixi, eu voltei pra cama, mas eu não consegui dormir. Porque as contrações começaram a vir muito rápido. Começou de 30 em 30 minutos. E aí, quando deu 6 horas da manhã, eu acordei o Steve. Isso num sábado, tá? No sábado. Eu acordei ele e falei, amor, eu tô tendo a contração desde as 4 horas da manhã. Eu acho que ela vai nascer hoje. Aí ele, o quê? Não, mas espera aí, não tá na hora ainda. Assim, é ela que decide a hora, se ela decidiu que ela vai nascer hoje, ela vai nascer hoje. Não há nada que a gente possa fazer. Eu já tinha feito a mala, né? Tanto a minha quanto a do Steve, tanto da Melanie. Já tava tudo pronto, porque, né, podia nascer a qualquer momento. Depois que eu vi que eu tava dilatando, gente, eu fiquei assim, meio paranoica. E aí eu comecei a sentir as contrações eram suportáveis, era uma cólica forte, tá? E elas estavam com espaçamento aí de 30, 20 minutos, 40 minutos, depois diminuía para 15 minutos. E eu falei, eu vou tomar um banho e eu vou me arrumar, vou lavar meu cabelo, vou fazer uma escova, vou trocar de roupa, você sai com os cachorros... e se continuar tendo aí as contrações, a gente já sabia que durante 2 horas, se eu tivesse contrações de 5 em 5 minutos durante esse período de 2 horas, é porque era hora de ir pro hospital. E era sábado, a clínica que eu fazia o meu pré-natal só abre de segunda a sexta, então eu não conseguia falar com o meu médico. Liguei pra minha mãe falou, vai pro hospital. Liguei pra minha sogra falou, vai pro hospital. Eu sabia que tava cedo pra ir pro hospital porque as minhas contrações não estavam tão fortes. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fez a aula de parto, a mulher falou que se tivesse de 5 em 5 minutos era pra ir pro hospital. Então eu fiquei naquela dúvida, né? Tipo, vou, não vou. E aí o Steve falou, vamos pro hospital, porque lá eles vão saber o que fazer. Eles vão te examinar, eles vão ver se você tá dilatando.
é melhor do que a gente ficar em casa sem saber. E o hospital fica 1 hora de distância daqui de casa. Aí a gente colocou as coisas tudo no carro, mandei mensagem pra minha amiga, falei pra ela vir pra cá ficar com os cachorros. Eu já tinha avisado pra ela antes, né, que quando a gente fosse pro hospital, a gente ia precisar que ela ficasse com os cachorros. Ela falou, tudo bem. E aí a gente foi pro hospital, chegou no hospital, eu tava com 2 centímetros de dilatação. Tipo, quase diferença nenhuma, né, do dia anterior. Mas as minhas contrações realmente estavam vindo de 5 em 5 minutos, às vezes de 3 em 3 minutos. Então eu tava tendo muita contração, mas eu não tava dilatando. Minha bolsa não tinha estourado. E aí a enfermeira que tava lá, esse tempo todo, eu tive... Meu trabalho de parto foi 28 horas, gente. E esse tempo todo, essas 28 horas, eu fiquei só com a enfermeira. Eu só fui ver a médica quando eu realmente estava parindo. Assim, quando eu tava fazendo a força que a médica veio pra poder auxiliar. Antes disso, eu não vi médico nenhum. Eu só vi enfermeiras, que por sinal são os amores. E aí eu fiquei em trabalho de parto. Fiquei lá, sentindo dor, sentindo dor, sentindo dor. E minha mãe falou, quando você sentir a contração, agacha, porque quando você agacha, você estimula a dilatação. Eu falei assim, ok, lá vou eu. Vinha a contração, eu agachava e ficava, eu fazia força, sabe, pra ver se ajudava a dilatar. Passaram-se 4 horas, nada. E as contrações cada vez mais intensas, cada vez mais doloridas. Mas eu não dilatava. Quando deu acho que 5 ou 6 horas que eu já tava no hospital, que eu comecei a dilatar, eu fui pra 3. Aí depois 3,5. Tipo assim, a cada 2 horas eu dilatava meio centímetro. E aí eu já tava ficando muito cansada, porque eu tava sem comer nada. Eu fiquei o sábado todo sem comer nada. Então eu já tava exausta, eu tava fraca e eu já não tava aguentando mais. E as contrações só aumentando. A intensidade, né? A dor. Até que uma hora eu falei, eu quero a epidural, porque eu preciso dormir, eu preciso descansar. Eu acordei às 4 horas da manhã, eu tava sem comer, eu estava exausta. E aí o médico, o anestesista, me deu a epidural. Se eu não me engano, já faz o que? 3 meses e meio, eu não lembro exatamente com quantos centímetros de dilatação eu tava. Eu acredito que eu tava com entre 4 e 4 centímetros e meio. Eu não tava muito dilatada, porém a dor tava muito forte já. E eu não conseguia descansar, não conseguia, porque de 5 em 5 minutos vinha uma contração e a contração durava tipo 1 minuto, 1 minuto e meio. Então tava impossível eu tirar um cochilinho, sabe? E ainda com fome. Ai, foram momentos intensos na minha vida. E aí eu recebi a epidural. Eles colocam assim nas costas, né, e tal. E eu esqueci que eu tinha alergia, que eu tenho alergia a microporo, que é aquele esparadrapo que eles usam. E aí minhas costas começaram a queimar e coçava. E aí a gente achou que era reação alérgica à anestesia. E eu nem me toquei que era por causa do esparadrapo. E aí me deram um antialérgico. Passou por 20 minutos. Sério, 20 minutos. Voltou tudo de novo. Coçando. Eu comecei a coçar o corpo inteiro. Eu comecei a ficar toda empolada, cheia de bolinha, toda vermelha. Eu acho que isso eu não lembro se eu mostrei no meu vídeo do parto, mas eu tava toda empolada. E eu nem me toquei que era o esparadrapo, gente. Eu esqueci completamente. Eu tava tão assim alienada, sabe? E ansiosa. E querendo que aquilo acabasse logo. E querendo que ela nascesse logo. E aí eu olhava pro aquele negocinho, né? Que eles colocam os bebezinhos. E eu ficava olhando. Ai, quando é que ela vai estar ali, sabe? Quando é que ela vai estar nos meus braços? E quando é que eu vou finalmente ver ela? Porque aquelas 28 horas pareciam 7 dias. Eu cheguei no hospital às 10 horas da manhã. Eu acho que eu tomei anestesia já era à noite. Era lá pra 6, 7 horas da noite. Talvez até mais. E depois que eu tomei anestesia, gente, eu não senti dor alguma. Parecia que eu estava no céu, sério.
Nossa, eu fiquei tão aliviada, eu consegui dormir por 1 hora. 1 hora. Porque aí a enfermeira chegou pra me checar de novo, toda hora chegava pra me checar. E quando você toma essa anestesia, você não sente as pernas, né? Tem gente que sente, dependendo da intensidade, dependendo da quantidade, na verdade, de anestesia que eles colocam, porque dá pra controlar a quantidade de anestesia, você sente as pernas ou não. Eu só tava sentindo uma perna, a outra eu não tava sentindo, porque eu fiquei muito tempo virada de um lado. Como essa anestesia ela é líquida, se você tá virada, o lado que tá pra baixo vai receber mais anestesia por causa da força da gravidade, né? E aí eu fiquei deitada muito tempo pro lado direito, e aí a minha perna direita ficou completamente dormente. Então eu não conseguia levantar pra fazer xixi. E aí tiveram que colocar um catéter em mim. Aí colocaram um catéter, porque caso eu fizesse xixi, né, ia tá ali no catéter. E eu achei aquela coisa mais estranha do universo. É muito esquisito. É muito, muito esquisito. E eu não senti dor. Eu não senti eles colocando, mas você sente a pressão. Você sente que tem alguém mexendo dentro de você, sabe? E aí, quando colocou... Não, quando foi me checar pela 20ª vez, a minha bolsa estourou, finalmente. Mas eu ainda não tinha dilatado o suficiente. Então eu fiquei até às 8 horas da manhã do dia seguinte. Que já tinha passado 24 horas, né, de trabalho de parto. Eu fiquei até às 8 horas da manhã, até que eu consegui dilatar os 10 centímetros. Na verdade, eu tive que tomar ocitocina pra estimular, né, o trabalho de parto, porque como eu tava muito devagar, eles optaram por me dar ocitocina. Eles perguntam, tá, se você quer tomar ou não, e eu falei que sim, por favor, me dá isso aqui logo, porque eu não vejo a hora desse processo todo acabar. E aí a gente começou, quando eu dilatei os 10 centímetros, a gente começou o trabalho de parto. Aí veio a médica e eu fazia força, só que eu não tava fazendo a força, porque antes da médica chegar, voltei a sentir muita dor, porque como eu fiquei muito tempo em trabalho de parto, a anestesia acabava, e aí tinha que colocar mais anestesia. Eles encheram o negocinho de anestesia 3 vezes, e eu tomei uma outra anestesia na veia 2 vezes. Essa na veia é mais forte ainda. E aí, antes da médica vir e falar que eu já tava dilatada os 10 centímetros, eu chamei o anestesista de novo e falei que eu tava morrendo de dor, porque a anestesia passava, gente. Então eu literalmente sentia as contrações como elas realmente são, porque não tinha mais efeito de anestesia, e eu não aguentava de dor, eu sentia muita dor. E aí eu falei, não, chama o anestesista de novo. Aí ele me deu mais anestesia, só que aí que foi meu erro, porque eu não tinha que ter pedido essa anestesia na veia, eu tinha que ter pedido a anestesia normal, porque essa anestesia na veia é mais forte. E aí quando chegou na hora de eu fazer a força, que foi tipo uns 40 minutos depois que eu tomei essa anestesia, essa última anestesia, eu não sentia nada. Da cintura pra baixo tava completamente anestesiado. Então elas tinham que segurar minha perna, porque eu não tinha força pra dobrar a perna. Então ficou o Steve de um lado segurando uma perna, uma enfermeira do outro lado segurando a outra perna, e a médica, né, de frente, pra ver se a Melanie tava saindo. E eu fazia força, fazia força, só que eu não tava fazendo força. Eu achava que eu tava fazendo força e eu não tava, porque eu não tinha controle dos meus músculos. Eu não tinha como saber o que eu tava fazendo. Eu fazia força aqui, ó, no pescoço, achando que eu tava fazendo força lá embaixo, mas eu não tava. E aí demorou 30 minutos até que o efeito da anestesia passasse um pouco e eu voltar. Aí eu comecei a voltar a sentir as contrações. Quando eu voltei a sentir as contrações, foi que eu falei, agora eu sei o que eu tô fazendo. Agora eu consigo fazer a força. E foi aí que eu comecei a fazer a força certa. Aí a médica descobriu que a Melanie tava virada. Em vez dela estar olhando para as minhas costas, ela estava olhando para frente, para minha barriga. E é mais difícil do bebê sair assim. Então ela chamou outra médica, porque ela não, a outra médica é especializada nisso, em virar a criança dentro da barriga. A outra médica veio e virou a Melanie dentro de mim. Você tá entendendo o que aconteceu aí?
ela enfiou a mão dela dentro de mim, enfiou a mão dela e virou a Melanie. Não foi a coisa mais confortável do mundo. Porém, depois que ela fez isso, em 30 minutos, em exatamente 30 minutos, a Melanie nasceu. E aí eu fiz força, fiz. A última vez que eu tive que fazer força, ela contou, que eles contam até 10, né? 10, 9, 8, e você fazendo força. Quando vê a contração, você começa a fazer força. E aí conta de 10 a 0. E aí nessa última, ela contou de 10 a 0, aí ela falou, continua, contou de 5, aí continua, contou mais 5, continua, contou mais 5. Isso significa o quê? Que eu fiquei 25 segundos, são mais que segundos, porque ela conta mais devagar do que os segundos, fazendo força sem parar, sem nem respirar direito, só fazendo força, porque ela já tava saindo. Então aí ela pegou e puxou ela. E até então, gente, até esse momento eu não tinha chorado. Eu tava firme e forte, sabe? Eu tava assim... Fiquei até chocada comigo mesma, porque eu não sabia a força que eu tinha. Quando a Melanie nasceu, quando eu vi ela, e ela colocou ela aqui em mim, eu comecei a chorar. Eu chorava. Eu não conseguia nem falar direito. Aí passou uns 5 minutos, eu consegui me acalmar. Aí eu me acalmei, aí a Melanie também, eles limparam ela. Aí ela já veio, ficou no meu colo, a gente pediu o skin to skin, que é o pele a pele, contato pela pele a pele. Então assim que ela nasceu, eles abriram assim o meu... aquele roupão que a gente usa do hospital, né? Colocaram ela encostadinha assim em mim e ela ficou 1 hora comigo. Ela ficou quietinha 1 hora comigo, assim, pele a pele, que foi o momento mais emocionante da minha vida. E eu falo isso, meus olhos já começam a encher de lágrimas, porque eu nunca imaginei que eu fosse sentir isso por alguém. Nunca. Eu tenho um amor, assim, inexplicável pelos meus priminhos, que é a Estela e o José, porque eles são muito mais novos que eu, né? Eles são crianças, então eu vi eles nascendo. E eu achava que aquele era o maior amor que eu fosse sentir. E eu descobri que não. Quando ela tava aqui em mim, que eu fui ver o que é amor incondicional, sabe? Tipo, ela assim no meu colo, aquela coisinha pequenininha que saiu de dentro de mim. Ela saiu de dentro de mim, gente. Isso é surreal, você pensar que um ser saiu de dentro de você. Como pode? Eu criei um ser dentro de mim. É muito mágico, muito mágico. Tipo, eu fiz ela. Eu e Steve, nós criamos uma vida. E ela saiu de dentro de mim. Não tem nem como explicar uma coisa dessa. É só Deus mesmo pra explicar uma coisa dessa. E aí ela ficou 1 hora comigo. Depois ela ficou 40 minutos com o Steve. Ele também tirou a blusa e deixou ela pele a pele com ele. E foram uns momentos assim maravilhosos, sabe? Foi o melhor momento da minha vida. Foi o melhor, sem sombra de dúvidas. Não foi o dia que eu descobri que eu tava grávida, não foi o dia que o Steve me pediu em casamento, não foi o dia que a gente casou no cartório, foi o dia que a Melanie nasceu. E eu acho que dificilmente algo vai conseguir ser tão maravilhoso quanto esse momento. Foi incrível. E a partir dali, né, que depois que ela nasceu, aí tem que tirar a placenta. Então você faz força de novo pra poder tirar a placenta. E aí a médica vem e começa a empurrar a sua barriga, assim, ó. Ela começou a empurrar a minha barriga. Empurrar. Porque ela precisava que saísse tudo de dentro de mim. Então sangue, placenta, tudo tinha que sair. Então ela pressionava muito forte assim minha barriga. Eu tava um pouco
com anestesia ainda, então eu não senti muita coisa. Eu levei 6 pontos e eu também não senti ela dando os pontos. Eu via que ela tava ali mexendo em mim e fazendo alguma coisa, mas eu tava tão assim no céu, sabe? Eu tava tão focada na Melanie que tava aqui no meu colo que eu não senti o que ela tava fazendo. Ela deu 6 pontos. E aí eles apertavam minha barriga pra poder sair o sangue. Depois eles foram fazer os exames na Melanie e aí eu fui no banheiro. Eu não conseguia andar direito, só uma perna que funcionava. Como eu falei pra vocês, a minha perna direita tava muito anestesiada. Então as enfermeiras me levaram assim pro banheiro, que ficava bem do lado assim da minha cama. E aí eu sentei no vaso e saiu... É nojento falar isso, mas né, tô aqui pra falar a verdade. Saiu muito sangue, tipo, jorrava sangue assim, sabe? Jorrava sangue. E aí elas colocaram uma fralda em mim, e aí eu vesti aquela fralda, e aí eu fui transferida pro outro quarto, que é o quarto pós-parto, que é o quarto bem menor. E no dia seguinte... Alguém acordou. No dia seguinte, na verdade, eu vou deixar o dia seguinte para um outro vídeo, porque esse vídeo já tá muito longo. Eu posso fazer um vídeo de relato pós-parto. O que vocês acham? Porque esse vídeo aqui já deve estar, o quê? 40 minutos. Pera aí. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Essa aqui é a minha boneca, a minha princesa, razão da minha vida. Né, meu amor? Né, meu amor? Meu pacotinho que tá hoje com a roupa do Brasil. Boneca. Sabia que eu te amo? Sabia que eu te amo mais do que qualquer coisa nesse mundo? Gostosa. Muito obrigada por nos assistir. E até o próximo vídeo. Olha o cabelo todo atrapalhado. Todo atrapalhado esse cabelo. Oxe, dormiu bem? Você sonhou com os anjinhos, foi? Foi?